Pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Boa noite. E aí, como tá a semana? Como tá o andamento aí dos estudos? Professor, eu particularmente estou apanhando muito na atividade 1. Tô ali, já tô nem sei por onde começar mais. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a atividade 1 que o pessoal me pediu, né? Então, já até deixei compartilhado com vocês primeiro um dos desenhos, né? Que no caso aqui é o desenho 2, o eixo, né? Então, como eu já tinha falado nas outras duas aulas, vocês precisam ler o material web lá, né? Então, no material web, ele vai ter um filminho, né, sobre as máquinas ferramentas, sobre o torno convencional, sobre uma fresadora, né? Então, vocês vão precisar... Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Vocês vão precisar explicar, né, na atividade com qual máquina convencional vocês vão precisar utilizar, vocês estarão utilizando para efetuar a usinagem das peças, né? Então, nós temos dois tipos de peças. Nós temos uma peça com superfícies planas, né? E nós temos uma peça com superfícies cilíndricas. Vocês entrando lá na atividade web, no material web, né? Lá vai estar mostrando nos videozinhos com qual máquina a gente efetua cada tipo de operação, né? Vou falar para vocês aqui, né? Nesse caso do eixo, né, a gente tem superfícies cilíndricas, né? O que é superfície cilíndrica? Uma superfície derivada aí, né? Vocês precisam ficar atentos que não é uma superfície redonda, tá, pessoal? Redondo é diferente. Redondo é uma bola, tá? A bola é redonda. Aqui agora a gente vai estar trabalhando com superfícies cilíndricas, né? Então, um perfil dela vai ser cilíndrico e aí ela terá um corpo, né? Desculpa, no caso do desenho aqui, um desenho vai ser redondo, né? E olhando por um outro lado do desenho, ela vai ter um corpo, né? Então, por isso que a gente fala que é cilíndrico e não redondo, tá? E aí, onde a gente executa esse tipo de operação? A gente vai executar esse tipo de operação no torno convencional, né? Se vocês entrarem aí na internet e digitarem num site de pesquisa, torno convencional, aí vocês vão ver vários videozinhos aí, vários materiais aí de como é feita a usinagem de peças cilíndricas. Então, a gente utiliza o torno convencional. É possível fazer peças com superfícies planas no torno? Pessoal, se a gente existe alguns equipamentos do torno que nós podemos prender peças de geometrias diferenciadas, né? Porém, o torno ele é uma máquina ferramenta que a gente prendendo a peça em uma dessas equipamentos, né, que no caso são as placas onde a gente prende as peças no torno, né? Ele vai sempre rotacionar essas peças no mesmo eixo, tá? O que acontece? Nesse caso aqui, a gente vai prender lá a nossa peça, né? A gente tem as placas do torno lá, então a gente prendendo a peça numa placa lá, né? Ele sempre, imaginamos aqui, ó, a gente tem a nossa linha de centro aqui, ele vai sempre rotacionar a peça no centro aqui. Tá? Existem, como eu falei para vocês, alguns outros equipamentos, né, que a gente pode deslocar, né? Mas esse não é, primeiramente, não é o assunto da nossa aula, até porque vai complicar, né?
o entendimento de vocês, né? Então, por enquanto, a gente vai utilizar somente, pensando aqui na usinagem, partindo de um centro, né? Então, a nossa placa do torno ela vai estar centrada, a nossa peça vai estar presa, né? E aí a gente consegue efetuar a usinagem aqui, consegue efetuar furações, né? Existem no torno, se vocês, eu vou abrir o material aqui para a gente poder falar sobre isso, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, né? Mas, enquanto eu abro aqui, eu já vou dando sequência. Mas, então, é isso, pessoal. Como eu falei, a gente pode efetuar usinagens de peças de superfícies planas? Até consegue, né? Mas o mais comum, né, que é utilizado no torno são, né, a gente efetuar usinagens de peças cilíndricas. E no torno convencional, a gente não vai conseguir, né, fazer faces planas, no caso. A gente não consegue fazer uma usinagem de uma peça quadrada. O máximo que a gente vai conseguir é, se a gente prender uma peça quadrada no torno, a gente facear uma das peças lá, ou efetuar algum outro tipo de usinagem lá, mas como eu falei, esse não é o caso da nossa aula aqui, iria complicar demais vocês. Então, para facilitar, né, como vocês, muita gente aí nunca viu um torno, tá começando a ver a área de mecânica agora, então o torno mais comumente é utilizado para efetuar usinagens de peças cilíndricas. E o que a gente pode efetuar no torno além de usinagem, né? A gente pode fazer usinagens externas, internas, a gente pode fazer furações, nós podemos fazer roscas, tá? Se vocês procurarem nos sites de pesquisas aí, vocês vão ver que o torno é utilizado para fazer roscas também, tá? Então, nós podemos utilizá-lo para vários tipos de usinagens, e como eu falei, né? Boa Partindo. noite, Boa professor. É noite. o Renato, Oi, do Renato. Visconde de Mauá. Tudo bem? Professor, desculpa estar te interrompendo aí. Renato, Ah, oi, tá me pode ouvindo? falar. Tô. Tá. Uma pergunta. Eu tô com uma dúvida, como é que eu vou montar o nome desse projeto aqui? É por causa, pelo que eu entendi, eu estou entendendo, eu tenho que colocar a máquina que eu vou utilizar, né, para fazer essa peça, né? Como ela é Isso. cilíndrica, né? Vou usar o torno, né? E vou usar os instrumentos, os instrumentos, as ferramentas, né, que eu vou usar, que é a broca, Isso. macho, M12, essas coisas assim, tudo eu tenho que colocar, né? Isso. Aqui também, como vocês ainda não têm conhecimento, né? Vocês podem colocar aqui somente uma ferramenta para usinagem do corpo, tá? Ou ferramenta para usinar no torno. Não precisa especificar a ferramenta aqui, porque acho que vocês ainda não viram a parte prática, né? Depois, na parte prática, vocês vão ver alguns tipos de ferramentas para usinagem no torno, né? É, por causa as Então, ferramentas de usinagem, bah, eu tô bem perdido, eu não sei qual a certa, sabe? Para utilizar para fazer essa usinagem, sabe? Mas então, tipo, broca, macho, isso tá ainda eu ok. sei. Então, pode só colocar ferramentas para usinagem no torno, entendeu? Não precisa especificar ferramentas aqui, porque depois E eu vocês tenho, vão ver isso na sim, prática, tá? sim. E aí, E a eu tenho mesma que coisa. colocar também nesse projeto por onde vai começar a usinagem dele também, eu tenho que Ah, colocar ou não? não precisa. Isso é uma coisa ainda que tá, vamos dizer assim, para vocês que estão começando, né? É complicado. Então, não Tá. é Não, não, é porque necessário. eu Por imaginei enquanto. que tinha que fazer isso daí, sabe? Eu não. Não. Por enquanto, Não. não. Vocês vão precisar fazer na atividade 3 e 4. Aí sim vocês vão fazer uma folha de tarefas e explicando para mim por onde começar tudo, né? Por enquanto, Sim. não. Por enquanto é mais para vocês conhecerem, né, as máquinas ferramentas, né? No caso aqui, que
a gente está dando mais ênfase ao torno, né, a fresadora, tem Sim. alguma coisa lá sobre furadeiras, né? Então, não precisam se preocupar, né? Mas para vocês entenderem, né, como são utilizadas as máquinas ferramentas, né? Nesse caso aqui, por que a gente utiliza um torno para efetuar, né, esse tipo de operação e por que a gente, na outra peça, a gente vai utilizar uma fresadora, né? Então, para vocês terem um conhecimento de Sim, porque essa quais... daí é cilíndrica, a outra é Isso, a outras são superfícies plana. planas, né, que a gente costuma falar na fresadora, né? Tá. Então, aí vocês vão explicar para mim, né? Nesse caso aqui, Obrigado. o eixo é feito no torno porque é uma superfície cilíndrica, e a outra peça feita na fresadora porque ela é derivada de superfícies planas. É só isso, tá? E aí, lá no caso da outra peça, deixa aqui, eu vou compartilhar com vocês. Já que vai aparecer aí o outro bloquinho, né? Então, pessoal, no caso desse bloco aqui, né, bloco base, nós temos, né, vocês podem visualizar pelo desenho aí, superfícies planas, né? Então, a gente não consegue efetuar isso aqui num torno. Então, a gente vai utilizar a fresadora para fazer a usinagem. E aí, no caso da dúvida de vocês, vocês não precisam ficar colocando aqui ferramentas. Pode só colocar lá, né, tem um material lá sobre... Bom, se não tiver também, eu passo para vocês sobre as fresas, né, que é a ferramenta utilizada na fresadora. Então, pode só colocar aqui ferramenta para usinagem do corpo, tá? Não precisa especificar, porque depois, se vocês tiverem dúvida, eu preciso ler o material a fundo lá, mas parece que não tem nada falando sobre as fresas, tá? Mas eu mando o material para vocês, eu tenho aqui. E aí, para vocês darem uma olhada, quais são os tipos de ferramentas que a gente utiliza na fresadora. No torno também, a gente tem os tipos específicos, tá? Das ferramentas, mas não precisa se preocupar com isso não. Só coloquem ferramentas lá para usinagem, tá? Tanto no torno quanto na fresa. Não precisa se preocupar com isso por enquanto não. Já vou até separar o material aqui para eu compartilhar com vocês lá no grupo sobre as fresas. Mas só vou mandar para vocês a título de curiosidade, tá, pessoal? Não precisam se preocupar com isso não. Mas para vocês conhecerem. E aí, pessoal, relacionado à atividade 1, vocês precisam, na hora de preencher lá os dados, vocês precisam estar olhando aqui a nossa legenda do desenho, tá? Ela contém algumas informações aqui para vocês escreverem lá, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui também tem algumas anotações no canto aqui. E na legenda tem o nome da peça, tá? E tem o nome do projeto. O pessoal que estava em dúvida aí, ó, com os nomes, na própria legenda do desenho, tá? Se vocês olharem, as duas peças, tanto a cilíndrica quanto a peça de superfície plana, lá tem o projeto ali, a ferramenta de moldagem, tá? E aí cada uma tem seu nome lá. Aí tem o nome do desenho aqui também, produto do molde.
Então, fiquem atentos na legenda aqui, que vai ajudar vocês a preencherem corretamente a folha de atividade lá, tá? E também relacionado ao preenchimento lá, vocês precisam ler o material web, que lá vai estar falando sobre, no caso quem é que vai executar a peça, tá? Não, não são vocês não vão colocar o nome de vocês que vai executar a peça, lá tá falando, nós temos o nosso personagem, tá? E ele trabalha numa empresa, lá tem o nome da empresa. Então, vocês precisam colocar isso aí. Não é vocês que vão estar executando o projeto, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida ainda em relação a isso? Agora é tentar fazer, para ver se surgem mais dúvidas. Tá, não precisa se preocupar, como eu falei, não precisa se preocupar com questão de nomes de ferramentas por enquanto, não. Tá? Tentem entender somente como que é feita, como que é utilizado cada máquina ferramenta aí. Depois vocês vão estar indo para a oficina lá. Eu não sei qual projetinho, normalmente no Senai aqui nosso, o pessoal do técnico faz um foguetinho, né? Eles fazem umas peças no torno, que se parece com um foguetinho, e na fresa eles fazem uma pecinha que parece uma bigorna. Então, não sei aí de vocês qual é o que vocês vão estar fazendo na oficina, mas vocês vão, né, na prática lá, efetuarem as usinagens. Então, não precisa ficar se preocupando muito agora com a parte teórica, porque depois na parte prática vocês vão visualizar tudo que vocês viram aqui, né, principalmente no material web, que aí vai ajudar vocês a terem esse entendimento aí. Vou compartilhar com vocês aqui a folha da atividade para a gente. Então, pessoal, a folha de atividade é essa aqui, né? Como vocês já devem ter baixado. Vocês vão colocar o nome do projeto lá. O nome do projeto está na legenda dos desenhos. Vocês precisam só dar uma verificada lá, né? O produto também vai estar. O objetivo, eu acabei de mostrar para vocês ali também na legenda. Ele está marcado lá, que é
um produto para o molde, né? Então, vocês vão colocar aqui o objetivo é peça para molde, né? Também no material web lá vai ter algo explicando sobre o objetivo. O profissional, vai ser o nosso personagem, o local de execução, que é a empresa que esse personagem trabalha, e as operações de fabricação. O que a gente vai estar utilizando aqui nessas duas peças? Como eu falei, quem está chegando agora e não acompanhou, né? São duas. Eu vou ajudar vocês aí, né? Para facilitar. A gente vai utilizar duas operações, né? O torneamento e o fresamento. Se vocês quiserem colocar também, quem tem melhor conhecimento, mas a princípio eu vou cobrar de vocês, né? O torneamento e o fresamento ou a fresagem, tá? Que são as duas operações principais aí nesse caso. Temos também a operação de furação, né? Vocês, né, como o pessoal já comentou aí, né? A gente vai utilizar ferramentas para furar, ferramentas para passar rosca, né? Então, se vocês quiserem colocar aí, né? Quanto mais completo, melhor, né? Mas quem não tem o conhecimento, eu vou cobrar mais as operações de torneamento e de fresagem, tá bom? E aí depois, lá embaixo, em recursos, né? Vocês vão colocar lá as máquinas ferramentas, né? Então, eu falei para vocês aí das operações, vocês vão explicar para mim, para cada operação, qual máquina a gente vai utilizar, né? Quais os instrumentos de medição que vão ser necessários para a gente efetuar, né? Para a gente acompanhar as dimensões das peças, né? E as ferramentas, né? Aqui, então, cai naquilo que eu falei para vocês. Eu não vou cobrar, né, pessoal que não conhece, né? Então, você pode só colocar ferramenta de tornear ou ferramenta de fresar, tá? Não precisa ser específicos aqui por enquanto, não. Porque depois vocês vão estar vendo isso na prática, tá? E aí vai ser bem mais fácil para vocês. Eu vou elaborar um materialzinho aqui e já passar para vocês aí sobre as ferramentas para vocês conhecerem, mas não precisa se preocupar que eu não vou cobrar isso de vocês, não. Né? Que o interessante é que eu falei, que vocês entendam, né? Saibam qual ferramenta a gente utiliza no torno, qual ferramenta a gente utiliza na fresa, tá bom? E aí também temos no nosso bloquinho base, lá que é a peça de superfície plana, né? Nós temos algumas partes lá que são furadas, né? Temos furações. Então, nós podemos fazer a furação na fresa ou podemos fazer a furação na furadeira, né? Então, vocês que vou aceitar também as duas opções aí, tá bom? Mas, como eu falei, o importante é que vocês entendam. Se vocês estão com dificuldade, se vocês estão... fala, professor, nunca vi esse tipo de operação, dá uma procurada aí no site de busca, vocês vão achar bastante material aí sobre, principalmente vídeos, para ajudar vocês, tá? Sobre as operações de usinagem. Isso aí vai clarear a mente de vocês. E no material web também tem os vídeos lá das operações de usinagem, né, de torneamento e de fresagem, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, eu já estou montando aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, já estou montando materiais aqui sobre, primeiramente, as ferramentas de usinagem para fresamento, tá? Que no caso, quem não conhece, a gente chama de fresa. Tá? Então, a fresa é a ferramenta, a fresadora é a máquina que executa o trabalho e a fresagem é a operação, tá? Então, mesma coisa no torno. Nós temos o torno convencional, né, que é a máquina. A operação é o torneamento, tá? E aí as ferramentas, nós temos vários tipos de ferramentas lá para o torno, né? Na fresa,
No caso da fresagem, a gente tem as fresas lá que são específicas, né, que parecem com o nome, mas no torno a gente já tem vários tipos de ferramentas que nós podemos utilizar. Na fresa também, né? Na fresagem também temos vários tipos, mas na fresagem a gente já tem o nome da ferramenta específica, é fresa, né? Ô, professor, Oi. uma dúvida. Eu não vou poder ficar muito tempo, porque daqui a pouco vou ter que ir lá pro trabalho de volta. Não sei se eu vou conseguir ficar toda a aula. Essa aqui vai estar gravada novamente? Tá, hoje, essa semana aqui eu consegui. O Teams não estava liberando a gravação por causa da. Acho que vocês sabem hein, que tem a LGPD agora, né? A lei lá, né? Então hoje pediram para eu fazer uma atualização aqui e eu tenho que explicar para vocês, né? Já deveria ter falado isso, não falei, né? Todos vocês estão sendo gravados, tá? Apesar de não mostrar rostos aqui, né? Somente. Mas o Teams não estava liberando por causa disso, por causa da LGPD. Então hoje já fiz a correção aqui, então eu estou gravando a aula, tá bom? Ah, tá Então, ótimo, obrigado. Então amanhã, né? É que demora um pouquinho para o Teams liberar a gravação também, tá? Não é no mesmo dia que libera. Então amanhã até a tarde ou à noite, demora um pouquinho aí. Liberando eu já posto para vocês aí a gravação, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, pessoal, alguma dúvida mais sobre essa atividade 1? Alguma dúvida sobre as operações? Alguma dúvida sobre o preenchimento aqui da legenda da atividade? Vou deixar aberto aí se vocês quiserem expor alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, tá aberto aí, tá, pessoal? Enquanto isso, eu estou preparando o material aqui para vocês sobre as ferramentas, para vocês já conhecerem as ferramentas aqui. Professor, é o Renato. Bom, Ali onde é local de execução, quer dizer aonde em qual máquina que vai ser feito, né, esse trabalho. não, a máquina vai ser aqui embaixo, aqui, ó. O local aqui, ó. Vocês vão ler o material web lá. Uhum. Lá vai ter um textinho, né, explicando que a gente vai ter o nosso personagem, né, que vocês vão colocar o profissional que vai executar aqui e o local onde ele trabalha, tá? Sim. Então, vocês vão Ah, colocar aqui tá. o local de trabalho do nosso personagem, né, que é onde vai ser, né, ele trabalha numa oficina lá, né, de usinagem, tá? Tá. E aí vocês vão colocar aqui qual é o local de execução, tá? Isso aqui. E aí as máquinas vocês vão colocar aqui embaixo, aqui, ó, as máquinas ferramentas. Tá? Sim. Tá bom. Então precisa colocar as operações aqui, como eu falei, né? Uhum. A gente tem aí de cabeça aqui que eu me lembro 4 operações, né? Que é fresagem, torneamento, furação e fazer rosca, né? Então vocês vão colocar essas operações aqui, né? Como eu falei, vou aceitar aí, né? Colocar torneamento e fresagem eu já aceito, né? Mas quanto mais completo for, melhor é, né? Ó, Sim. pessoal, já estou dando a resposta para vocês aqui, né? E aí depois vocês só vão colocar aqui, né? Das operações que eu falei, qual as máquinas que vão executar essas operações, né? E aí, aqui as ferramentas, né? Como eu falei, não precisa colocar ferramenta específica, né? Se tiver o conhecimento, legal. Se não, pode só colocar ferramenta para tornear e ferramenta para fresar, tá? Eu já vou entender, porque depois vocês vão ver na prática, né? Então, eu entendo que vocês visualizando na prática, vocês tendo contato, é bem melhor, bem mais fácil de se guardar, né? De ter o conhecimento aí dessas ferramentas, né? Não adianta eu ficar falando para vocês aqui, tem gente que nunca viu, né? Então, as ferramentas aí, existem vários tipos de geometria de ferramentas, né? Tem inúmeros tipos de ferramentas. Não adianta eu falar para vocês aí, o pessoal que conhece tudo bem, mas o pessoal que nunca viu, né? Só estaria confundindo a cabeça de vocês aí. Então, só colocar ferramenta de torneamento ou ferramenta para tornear, ferramenta para fresar,
né? Aí eu vou cobrar de vocês a ferramenta para fazer rosca, né? Isso aí, se vocês lerem o material lá, tá falando lá qual a ferramenta de fazer rosca, né? Então isso aí eu vou cobrar de vocês. Ferramenta para furar também tem o material lá. Então precisa ler o material lá. Tem no livro, né? Dei uma passada no material web, talvez também pode ter alguma coisa. E aí vocês vão responder aqui para mim, tá bom? Beleza, então, pessoal. Ficou alguma dúvida ainda sobre isso? Eu dei uma ajuda boa aí para vocês, né? Para já estarem respondendo, né? Então, só. Sim, eu acho que essa parte tá bem entendida, ficou boa. É Deu como eu pra falei, compreender bem. né? Tem muita coisa aqui que não adianta eu ficar falando ou cobrando de vocês, porque enquanto vocês não verem na prática lá, né? Não vai ficar confuso para vocês, né? A partir do momento que vocês começarem a ver na prática, lá, vocês vão ver que vai estar bem mais simples, bem mais tranquilo, tá? Vai clarear bem aí o entendimento de vocês sobre esses assuntos aí, tá bom? Beleza, então, pessoal, podemos partir para a atividade 2. Ficou alguma dúvida? Algum, alguma dúvida sobre o conteúdo? Aproveitem esse tempo aí para a gente poder conversar, né? Pra vocês exporem aí o que vocês não entenderam, tá? Não, professor, falando por mim, eu confesso que eu dei uma tranquilizada agora, porque eu achei que teria que ter bem mais informações. Então eu vou tentar fazer de novo, qualquer coisa a gente aciona, mas agora conversando com o senhor, assim, já deu uma esclarecida boa. Tá, é que eu falei, não precisa se preocupar, né? Porque enquanto vocês não virem lá na prática, vai ser complicado de entender, né? Para quem não tem conhecimento, né? Então, mas para vocês já terem um primeiro contato, né? E se alguém tiver dúvida ou curiosidade, como eu já falei, recomendo que vocês procurem, busquem alternativas de estudos, né? Não fiquem presos só ao material aqui da escola, né? Então, busquem alternativas aí, vídeos, né? Pessoal que tem curiosidade aí, seria interessante, vocês vão achar coisas bem interessantes aí, sites de buscas, tá? Para que vocês possam ter um maior entendimento aí do conteúdo, tá bom? Aí, pessoal, vou passar para a atividade 2. Eu vou compartilhar com vocês aqui.
Então, pessoal, lá na atividade 2, né, se vocês olharem aqui a situação, deixa eu voltar aqui na situação de aprendizagem 1, né? Eles estão falando sobre as duas atividades aqui, né? Atividade 1 e atividade 2 que eu estou falando com vocês, né? Então, se vocês lerem aqui, já vai também ajudar a dar uma esclarecida aí. Então, o que está falando aqui é o que tem no material web lá. Tá? Então, fala da empresa aí, né? O pessoal que estava perguntando para mim aonde será executado o trabalho, né? Então, fala da empresa aqui, né? E aí fala do contexto que a gente estava falando aqui, acabou de falar, né? Então, vocês precisam dar uma lida aqui também, tá? Tá? E aí ele vai estar falando tudo que eu falei para vocês aí dessa primeira atividade aí, tá bom? Que é relacionada à atividade 1. E aí, relacionada à atividade 2, nós temos aqui a situação de aprendizagem e tem também no material web lá o contexto, tá? Se vocês vierem aqui na situação de aprendizagem, vai estar falando lá, né? Que após realizar os planos de ação, que é a atividade 1, né? Dos produtos, das novas ferramentas, precisa-se analisar um molde de injeção que não foi aprovado pelo setor de qualidade. Chamou-se o técnico e foi verificado que a ferramenta não está funcionando corretamente. No laboratório de usinagem, analisando a ferramenta sobre uma mesa, ele observou que os componentes coluna e bucha-guia necessitavam de muito esforço físico para que realizasse sua função. Sabendo que esses componentes funcionam como guias na abertura e fechamento do molde, eles precisam estar com ajustes corretos. Então, pessoal, lá na primeira unidade curricular, lá que a gente fez aquela atividade sobre os afastamentos, né? Eu acho que estava marcado lá como afastamento, mas vocês fizeram lá aquelas tolerâncias, né? Mais e menos lá da atividade 3, vocês vão lembrar, né? Então, vocês precisam recapitular lá no primeiro módulo, que foi a atividade dos afastamentos. Então, a gente vai estar utilizando aqui agora para os ajustes corretos, né? Para que a ferramenta não seja danificada. Então, vocês perguntam para mim, pô, professor, por que a gente estava fazendo aqueles cálculos lá, né, dos afastamentos? Por que um era duas medidas menos, duas medidas para mais, né, uma mais, uma menos, né? Então, se vocês forem verificar, né, na tabela de ajustes, né, ela existe para que determinados tipos de ferramentas, né, no caso nosso do exemplo aqui, trabalhem corretamente sem interferências, tá? Porque nesse caso aqui, ó, tá falando que a nossa ferramenta necessita de muito esforço. Então, se ela está necessitando de muito esforço, significa que o ajuste não está correto, tá? Então, isso aí pode trazer um problema para a nossa ferramenta. Ela não vai trabalhar corretamente ou pode danificar a nossa ferramenta, tá? Então, diante do problema, o gestor da área definiu que o técnico em mecânica fizesse a revisão dos componentes por meio de um relatório técnico. Então, vocês vão fazer um relatório aqui, né, que seja descrito o problema, a possível causa e a solução técnica viável estabelecida. E aí, para ajudar vocês, né, vocês vão lá no material web, né, o card 03, material web.
E aí lá no contexto 2, tá, pessoal? E vai ser o slide 31 aqui, ó. Então, a partir do slide 31, material web, tá? A partir do slide 31, vocês vão todo o conteúdo aqui até o final para poder executar a resposta da atividade 2, tá? E aí, pessoal, no contexto aqui vocês podem ler que nós vamos ter um novo personagem, tá? Nós temos o Josué, que é o personagem do primeiro contexto lá, né? Então, vocês precisam estar lendo todo esse material aí para ajudar vocês na resposta da atividade 2, tá bom? Então, pessoal, relacionado à atividade 2, vocês vão precisar baixar, tem 3 arquivos lá para vocês baixarem, né? 2 são desenhos e 1 é o relatório. E aí, como eu falei, né? Lendo o material web lá, vocês precisam estar respondendo aqui perguntinhas do nosso relatório, tá? O técnico responsável aqui continua sendo o nosso personagem, né? Vocês vão, na introdução aqui, marcar qual que é o problema, né? Então, se vocês virem, né? Como já falei, a gente tem lá o... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Nós temos a nossa situação de aprendizagem, né? Então, na situação de aprendizagem, ela já vai dar o resumo do nosso problema, né? E aí, o objetivo, né? Aqui já está falando, descrever o que precisa ser alcançado, né? Então, nós estamos com um problema numa bucha, numa coluna, né? Vocês precisam colocar aqui o que precisa ser feito para que a gente corrija o problema, né? Aí nós temos os fundamentos técnicos, descrição da análise, indicando as possíveis causas do problema, com base nos conhecimentos técnicos, né? Então, vocês vão colocar aqui o que aconteceu, né? Então, provavelmente foi feito lá uma usinagem não correta, né? Ou o pessoal não seguiu a questão dos afastamentos lá que vocês viram lá
na unidade curricular 1, né? Então, vocês vão colocar aqui, ó, talvez possa, né, não ter sido utilizado o correto afastamento, a correta tolerância, né, de ajuste. Então, por isso, a nossa ferramenta não funcionou corretamente, né? E aí, depois, vocês vão apresentar a solução aqui, né? E aí, qual vai ser a solução, né? Vai ser verificação lá do ajuste, né? E se for necessário, vocês vão precisar refazer a usinagem, né? E aí a mesma coisa, descrever os equipamentos, né? Tudo que for utilizado para que seja feita a correção, né? E os métodos. A descrição do método com justificativa da sua escolha baseada em conhecimentos técnicos, né? Então, aqui nos métodos, né? Vocês vão colocar lá qual o tipo de usinagem que a gente vai precisar para fazer a correção, né? Da nossa bucha e da nossa coluna, tá? Que, no caso dos métodos aqui, é o tipo de usinagem que nós precisamos efetuar para fazer a correção do ajuste ali. E no final, a conclusão, né? E vocês vão, na conclusão, vocês vão colocar aqui para mim, né? E realmente o ajuste não estava correto, né? E o ajuste não estando correto, era necessário, né, que fizesse a correção, que fizesse com que esses ajustes ficassem, né, de maneira com que a nossa bucha e a nossa coluna trabalhem corretamente. E aí, se vocês verificarem lá no card da atividade, vocês vão precisar baixar os dois desenhos, né? Um é da bucha, o outro da coluna. Boa noite, professor. Boa noite. Nessa parte, onde o senhor está aí, ali em cima, a parte de introdução e objetivo ali, daí a gente coloca o que ali? Então, aqui na introdução é o resumo, né? Então, está marcado aqui, ó, resumo do problema relacionado aos conhecimentos. Então, como eu falei para vocês, se vocês forem ali no card da situação de aprendizagem, né? Nesse caso aqui é a parte 2, tem a parte 1 e a parte 2, né? Então, no card da situação de aprendizagem, ele já vai estar explicando para vocês ali qual é o problema, né? Então, essa introdução aqui, se vocês forem também no contexto do material web, também vai ter a explicação, né? Vocês vão colocar aqui, né? A coluna e a bucha não estão trabalhando corretamente. Se vocês baixarem os desenhos lá, vocês vão ver que a bucha tem uma medida, né? E a coluna tem outra, né? Então, aí ela não está trabalhando corretamente, tá? Vocês vão precisar analisar os desenhos e explicar para mim o que está errado aí, tá bom? Vocês abaixam os dois desenhos, né? Para vocês verificarem. Eu não olhei, mas é alguma coisa relacionada ao comprimento, parece, tá? E o objetivo ali? E aí, ó, precisa ser alcançado, né? E o que precisa ser alcançado aqui? É o funcionamento correto da ferramenta, do molde, né? Então, vocês vão descrever ali, né, qual é o problema, né? Achem onde está a diferença do problema, né? E a correção desse problema, tá bom? Vocês vão olhar os dois desenhos, analisarem os dois desenhos, tá? Estou com o desenho aberto aqui, me parece que o problema é no comprimento. Então, aí não trabalha corretamente. Não, tá ok, parece que não tá. Mas vocês vão precisar.
verificar aí os 2 desenhos e passar para mim aonde está o problema, tá bom? Ok. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí. Coloque um desenho junto com o outro lá, tá bom? Verifiquem os comprimentos, os diâmetros, tá? Leem o material web, tá? O material web pode ajudar vocês também, tá bom? E para responder isso aí, aonde que responde? É nessa aí mesmo? Pode responder aqui mesmo, se vocês não Eu tiverem tô acesso. clicando aqui e para mim não dá acesso para escrever nada. Nossa, é verdade, né? Você estava Eu com não coisa, consigo o escrever. pessoal até agora Esse que é o não deu problema. a resposta ainda do seu caso. Vou cobrar novamente o pessoal lá de novo. Eu não consigo responder aqui. Tô marcando aqui para não esquecer. E como é que nós vamos fazer agora? Mas se for o Não sei caso, se eu é mando todo para mundo que você. não tá conseguindo? Oi? É todo mundo que não tá conseguindo? Eu acho que pelo jeito é só você que me expôs esse problema aqui. Você tá pelo celular ou tá por computador? PC. PC? Não, mas não dá para responder ali. Eu não consigo também. Pois é. Não tem problema, pessoal. Se vocês quiserem, aí, até escrever à mão mesmo e mandar para mim, não tem problema, tá? Quem à vontade, quem tem acesso a um PC aí, se quiser escrever no, no Word aí, usar um software aí que possa fazer a escrita, não tem problema. Professor, boa noite. Oi? E se caso eu não conseguir mandar, tem gente que me mandou, já várias pessoas me mandaram pelo WhatsApp aqui. O pessoal tirou uma foto aqui, tá? Então pode mandar também, não tem problema não, tá? Ah, tá. Pode ver. Valeu. Só peço para vocês para identificarem tá, o nome de vocês para não me confundir aqui. Mas aí eu faço a correção e ponho a nota aqui na plataforma, tá bom? Show Mas de bola, tá? Valeu. no seu caso, Renato, se você quiser, se tu não tiver com dificuldade, qualquer coisa eu te mando. Aí, ó, só dá uma cobrada aqui no WhatsApp. Você tem meu número aí, né? Eu mando para você aqui o print do material aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Então, o que vai acontecer aqui? Vocês vão ver, né, que a gente vai estar utilizando um tipo de usinagem, né, que vocês já viram na atividade 1, no caso aqui vai ser o torneamento, tá? Então, vocês precisam descrever aqui para mim no método, né, o porquê que a gente precisa repassar essa peça aí, né, refazer a usinagem dela, tá bom? Se for o caso, na aula que vem a gente fala mais um pouquinho, né, sobre essa atividade, igual eu fiz hoje, né? A gente falou sobre a atividade 1, já falou sobre a atividade 2. Professor, boa noite. Boa noite. É o Cláudio aqui. Eu enviei ontem a atividade no AVA, mas aparece para mim aguardando a aprovação. E aparece para fazer ali ainda, como se eu não tivesse feito. Pessoal, vocês podem mandar uma vez só, tá? Que já vai... Eu já estou corrigindo de algumas pessoas aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já vi aqui que tem alguns que não tá aparecendo com conteúdo. Pode ser que eu vou mandar mensagem para você aí. Eu não vi se apareceu aqui ou não. Eu mandei um arquivo.
Deixa eu abrir aqui. Tem bastante gente aqui que já me mandou aqui, que já está aguardando, tá? É Cláudio Luiz Lopes, isso? Isso. Ah, já está aparecendo aqui para mim já. Ah, tá bom. Então, deixa eu ver aqui. Tá certinho, tá? Veio o material, veio tudo aqui. Vou fazer a correção e já depois já Tá, aparece para você beleza. aí. Pessoal, tranquilo, então. Então, eu só repassei aqui o que vocês precisam fazer. Agora, vamos falar sobre as dúvidas. Quais as dúvidas sobre... Você, nome. Oi? Então, pessoal, como eu falei para vocês, né? Vocês vão abaixar o desenho da bucha e da coluna, né? Nesse caso aqui é a coluna. E dê uma verificada também no material web, tá? E lá ele vai estar falando para a gente, né? No caso aqui, onde a gente utiliza a bucha e a coluna, tem um videozinho lá, tá? Vou até passar o videozinho aqui para a gente. Então, pessoal, no mesmo, né, contexto aqui fala, como eu falei para vocês, nós temos lá a situação de aprendizagem, né? Aqui também no contexto do material web fala sobre o problema, tá? Então, vocês vão precisar estudar essa parte aqui. Mas no contexto também ele vai estar falando aqui, né? Onde é utilizado as buchas e a coluna, tá? Aí tem um videozinho aqui para ajudar vocês a... Deixa eu abrir ele aqui. Tem uma animaçãozinha aqui do desenho, né? Então, pessoal, nossa bucha e nossa coluna são essas peças aqui, ó, tá? Então, a bucha vai embaixo, a coluna vai em cima. Tá parando aqui, ó, vocês podem analisar, ó, né? No desenho que vocês vão baixar lá, a gente tem
o corpo da coluna aqui, que vai entrar em contato com a bucha, tá? Então, analisem o desenho lá, estudem o material web aqui para descobrir aonde que é que está o problema, tá? E aí, pessoal, também a gente vai entrar em novas operações aqui, tá bom? E aí, nessas operações aqui, vai ajudar também vocês a responderem lá, né? Então, eu falei de torneamento lá, mas vocês vão ver que aqui tá falando de uma outra operação, tá? E aí vai falar também o porquê que ela é utilizada, né? Normalmente em materiais tratados termicamente, né? Materiais com dureza elevada, a gente não consegue usinar no torno, tá? Existem ferramentas próprias para isso, mas também quando se deseja uma tolerância que seja bem fechada, né? Que seja bem exata, né? Medida exata, nós vamos utilizar um outro tipo de operação, no caso aqui, a retificação, tá? Então, vocês vão precisar aí estudar o material web, tá bom? E aí também a gente vai ver sobre um novo instrumento de medição. Não sei se vocês já viram sobre o micrômetro. Vocês já tinham visto sobre o micrômetro nas aulas presenciais ou ainda não? Alguma coisa a gente já viu, já. É. Semana passada eu mostrei aqui sobre uns sites, né, que tem simulação, né, de medidas, paquímetro, micrômetro. Pois é, semana passada eu não pude ver e não gravou, né? Pensei que ia rolar no YouTube, ele não teve. Infelizmente não consegui, mas podem ficar sossegados, como eu falei, né? Eu vou passar para vocês aí. Passa o nome do site, passa algumas atividades também para vocês treinarem, né? Vou estar passando para vocês aí. Semana que vem tem feriado aí, né? Então, aproveitar o feriadinho aí, eu vou passar umas atividades para vocês de verificação de medidas aí, tanto no paquímetro quanto no micrômetro, tá bom? Beleza. Pode falar. Então, pessoal, aqui no material web tá falando, tá? Sobre a bucha e a coluna, né? Então, vocês vão passar por cima aqui, ó. E aqui foi onde foi encontrado o dimensional, tá? Vocês precisam comparar com o desenho lá, ver se tá ok, e aqui tá explicando onde tá o problema, tá bom? É. Então, pessoal, ó, eu tinha falado para vocês lá que estava analisando o desenho, mas na verdade é o slide 39 do material web, ele que vai estar explicando para a gente aonde é que está o problema, tá bom? Então, vocês não precisam nem ficar analisando o desenho lá não, tá? É só vocês clicarem em cima aqui das setinhas, ele vai dar as medidas, tá bom? E aí, vocês vão encontrar onde está o erro e vão preencher o relatório lá, tá bom?
Então, anotem aí, ó. Slide 39 do material web para ajudar vocês a responderem a atividade 2, tá? Então, aqui eu já vi onde está o problema aqui, ó. Tem um diâmetro aqui que está maior do que o furo da coluna lá, tá? Então, ele não vai trabalhar corretamente, tá bom? Então, vocês precisam identificar onde está o problema para poder responder. Eu vou tirar print dessa tela que eu mando lá no grupo para vocês, para ajudar com essa resposta aí da atividade 2. Deixa eu até fazer isso aqui já, para não esquecer. Pessoal, já mandei lá no grupo de vocês lá, então fiz um print da tela aqui, tá? Relacionado à atividade 2. Qual é o desenho que vocês vão utilizar para responder a atividade 2, beleza?
Porém, façam a análise lá de todas as medidas, todas as dimensões, para ver se tem mais algum problema aqui, tá bom? Vou deixar aí por conta de vocês, para vocês estarem verificando isso aí, tá bom? Dúvidas? Pessoal, mandei lá no grupo também simulador de paquímetro, tá? Para quem não conhece, tem no próprio site, no mesmo site, tem simulador de micrômetro, tem simulador próprio paquímetro com vários tipos de nônio, tá? Se vocês quiserem, tem com 2 centésimos, 5 centésimos, tá? Deem uma olhada lá para vocês treinarem isso aí, quem tiver dúvida, quem não está ambientado com paquímetro, não está ambientado com micrômetro, tá? Tem micrômetro centesimal, milesimal lá, tá? Deem uma olhada lá para ajudar vocês nos estudos aí, quem tem dúvidas, tá? Depois eu vou mandar umas atividades aí para vocês responderem sobre as dimensões, tá bom? Beleza, moçada? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa?